passando aqui para deixar o 5º capítulo da série sobre o livro de Esther. Ontem nós falamos sobre o capítulo 4, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que nós temos que ter muita sabedoria em meio à situação difícil que a gente enfrenta. E às vezes a gente não consegue adquirir essa sabedoria. E aqui no capítulo 5, a Esther nos mostra isso. Que nós precisamos ter sabedoria em meio às situações difíceis que se levantam sobre a nossa vida. Depois do 3º dia do povo, dos judeus, ter orado, jejuado pela vida de Esther, ela foi até o rei. Ela adentrou até o palácio, Aqui está no versículo 1 que diz assim: Sucedeu, pois, que no 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono na casa real, de frente à porta do aposento. E quando o rei viu a rainha Esther, ela fez graça aos olhos dele. Aí a Esther, ela se posicionou lá no capítulo 4 para ir diante ao rei, e ela mandou que o povo orasse por ela, jejuasse pela vida dela. E tão grande quanto é a importância da oração e do nosso jejum na nossa vida. Porque a oração e o jejum, ele nos aproxima de Deus. A oração nos faz criar intimidade com Deus. O jejum faz a gente criar uma força com Deus, espiritual com Deus. Mas a gente também temos que orar e agir. Aqui Esther, depois de 3 dias, ela se vestiu com as suas vestes dela e foi até o rei. Ela não somente orou e jejuou. Ela, depois dos 3 dias de jejum, do propósito dela de jejum e oração, ela se vestiu com as vestes dela e foi diante ao rei. Então, muitas das vezes, a gente ora, mas não agimos. E o nome já diz, oração. Presta atenção, oração. A gente ora, mas também temos que agir. Claro que nós não vamos agir de qualquer maneira com as nossas armas. Temos que ter a sabedoria. Sabedoria. Aqui Esther, ela foi pedir sabedoria e direcionamento a Deus. E quando ela foi pedir, fez o jejum pedindo direcionamento a Deus e a sabedoria, Deus preparou tudo. Quando ela chegou perto do rei, ela fez graça aos olhos do rei. E olha o que o rei disse para ela no versículo 3. No versículo 3. Então o rei disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Olha o que o rei falou para Esther. Esther, o que é que você quer? Qual é a sua petição? E é assim Deus na nossa vida. Deus pergunta hoje para você: qual é a sua petição? O que queres que eu te faça? Aqui o rei falou para ela: até a metade do reino ele daria para ela. Era só ela dizer. E a mesma coisa é Deus com você hoje. Eu não sei o que você está querendo, qual é a solução que você quer que Deus traga para a sua vida. Mas abra sua boca e diga para Ele. Abra sua boca e diga para Ele dentro do seu quarto, num cantinho, só você e Deus. E diga para Ele o que você quer, qual é a sua petição nesse dia. Diga para Ele: Senhor, que eu estou necessitada disso. Diga para Ele do que você está necessitando nesse exato momento. E aqui a Esther, ela disse. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado ao rei. Então o rei disse: fazei apressar Ramã que cumpra o mandato de Esther, vindo, pois, o rei Ramã banquetes que Esther está preparando. O rei concedeu.
O rei concedeu. E ele nem perguntou o porquê. Ele poderia falar: Esther, por que você quer que eu faça banquete? E ainda chama Ramã, um serviçal meu. Ramã era o braço direito do rei Assuero. Mas o rei atendeu sem perguntar nada. E é Deus agindo, porque é assim que Deus faz. A Esther pediu, a Esther foi lá, se preparou, a Esther se posicionou. E Deus preparou tudo no ponto que não ia sair nada no descontrole. Nada. Porque se o rei perguntasse, Esther poderia até se atrapalhar. Mas Deus entrou ali, Deus agiu. Não deixando que o rei perguntasse nada, só o rei acatando a vontade de Esther. Então nós nunca devemos mudar nossa postura diante de um momento de crise, ficar desesperado. Temos que confiar. Temos que confiar, mesmo que a gente fale assim: meu Deus, eu não sei como é que vai resolver, como é que isso aconteceu. Temos que continuar com a nossa postura, com o nosso posicionamento e pedindo sempre sabedoria a Deus para lidar com as circunstâncias difíceis que se levantam sobre a nossa vida. E o rei atendeu ao pedido de Esther e chegou até Ramã. Ramã se encheu, achou que estava o quê? Você exaltado mais ainda, porque a Esther chamou ele para um banquete, chegou na casa dele, contou todos os bem-feitos para a sua mulher, para o serviçal dele que estava lá. Mas quando ele saiu de dentro do palácio, depois de saber que ele tinha sido convidado pelo banquete do rei com Esther, ele se deparou com Mardoqueu ali de frente ao palácio. E aí a ira dele se levantou mais ainda. Aí aquilo ali já deixou ele quê? Desestabilizado. Mas ele chegou em casa, contou as coisas assim, das bem-aventuranças para sua esposa, né? Para sua esposa Géres, né? Que está aqui. E para os seus amigos, contou tudo que tinha sido acontecido. Achou que ele ia ser honrado mais ainda. E se encheu. E a própria mulher de Ramã mandou ele fazer uma forca de 50 côvados, do tamanho de Mardoqueu, para depois ele ir lá e enforcar Mardoqueu. Depois que ele saísse do palácio, que ela acharia que ele ia sair exaltado de dentro do palácio. Só que a Esther já estava ali tendo a sabedoria do próprio banquete para denunciar Ramã ao Assuero. Sabe uma coisa que a gente aprende? Pessoas podem tramar por trás de você, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te desejar mal, pessoas vão tentar te derrubar. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se igualar, descer ao nível delas. Somente entregue na mão de Deus e prossiga. Ramã aceitou a ideia da sua esposa de fazer a forca do tamanho de Mardoqueu. Mas ele não sabia que ele estava preparando a sua própria forca. Ele não sabia que ele ia cair, ia tropeçar nas suas próprias maldades. Porque Deus, ele faz assim. Deus, ele permite que apareçam pessoas que não gostam da gente para nos aperfeiçoar, para nos treinar. Deus, ele permite que pessoas venham tentar nos fazer o mal. Ele até permite, mas ele nos dá o livramento. Ramã estava crente que ia acabar com Mardoqueu, mas quem ia morrer na própria forca era ele. Então Deus pega os sábios nas suas próprias astúcias. Então não se desespere se alguém está tentando contra você. Porque só Deus sabe quem fala, quem trama pelas tuas costas. E no tempo certo, Ele age.